Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católico, onde eu vou estar postando esse vídeo. Bem, hoje, de 1º de novembro de 2022, dia que estou postando esse vídeo, está se completando os 72 anos da proclamação, da definição do dogma da Assunção de Maria, né? O último dogma mariano e também o último dogma de todos a ser definido pela Igreja, né? Foi definido pelo Papa Pio XII, né, no dia 1º de novembro de 1950, na Constituição Dogmática Munificentíssimos Deus. Então, hoje eu quero falar, e hoje também seria o Dia de Todos os Santos, que na verdade aqui no Brasil vai ser celebrado no próximo domingo, porque é dia de preceito e aqui não é feriado, né? Então, aqui no Brasil vai ser celebrado no dia 6, domingo. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está ligado à Assunção de Maria, mas não faz parte do dogma, ou seja, a questão da morte de Maria, se Maria morreu ou não. Quando Pio XII definiu o dogma, a única coisa que ele definiu é Maria está de corpo e alma no céu. Esse é o dogma da Assunção. Agora, como terminou a vida terrena de Maria, isso ele não definiu. Se ela morreu ou não. Se ela morreu antes de ser levada em corpo e alma para o céu ou não. Isso não foi definido. Então isso ainda é um assunto em discussão dentro da igreja, né? Um assunto de debate. Aí existe aqueles que defendem que Maria morreu, depois foi ressuscitada e levada de corpo e alma para o céu, e existem aqueles que defendem que ela não morreu, ela foi viva de corpo e alma para o céu. Bom, hoje, né, eu quero fazer que hoje é trazer uma catequese do Papa São João Paulo II sobre esse assunto, né? Ele fez uma catequese. E eu vou mostrar aqui que São João Paulo II, ele era da opinião de que Maria morreu, né? Que eu já adianto que também é a minha opinião. Mas, assim, é uma catequese, não é doutrina, não é um dogma. Então, você pode concordar ou não. Ninguém é obrigado a concordar com o Papa ou comigo, né? Também, como eu vou postar esse vídeo também no canal Ser Católico, eu já quero adiantar que essa não é necessariamente a opinião dos outros membros do apostolado. Eu não sou o único membro, né? Então, vai ficar claro. É a minha opinião, eu, Felipe, né? Então, eu vou mudar aqui a tela. Eu vou mostrar aqui na tela, esse aqui é a Constituição Dogmática Munificentíssimos Deus, definição do dogma da Assunção de Maria, que o Papa Pio XII proclamou no ano de 1950, dia 1º de novembro de 1950, há exatos 72 anos, né? Então tá assim, definição solene do dogma, número 44. Pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas, e de termos invocado a paz do Espírito de verdade para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe, para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, pelo que se alguém, que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa afirmação, saiba que naufraga na fé divina e católica. Para que chegue ao conhecimento de toda a Igreja esta nossa definição da Assunção Corpórea da Virgem Maria ao céu, queremos que se conserve esta carta para a perpétua memória. Mandamos também que aos seus transuntos ou cópias mesmo impressas, desde que sejam subscritas pela mão de algum notário público e munidas com o selo de alguma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, se lhes dê o mesmo crédito que a presente, se fosse apresentada e mostrado. A ninguém, pois, seja visto infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe e contrariá-la. Se alguém presumir tentá-lo, sabe que incorre na indignação de Deus Onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, junto de São Pedro, no ano do Jubileu Maior de 1950, no dia 1º de novembro. Exato 72 anos, né? Festa de todos os santos, no ano 12 do nosso pontificado. Então, Pio XII proclamou o dogma. E observa, dá para perceber que, pelo que eu li, que a única coisa que ele define, Maria está de corpo e alma no céu. Ele não incluiu na definição alguma afirmação sobre se Maria morreu ou não. Então, nesse ponto, se Maria morreu ou não é um dogma da igreja. Que é dogma, Maria está de corpo e alma no céu. Isso é dogmático, isso todos os católicos têm que crer. Ela está em corpo e alma na glória celeste. Agora, quanto a si, antes dela ir de corpo e alma para o céu, se ela morreu ou não, isso aí é aberta a discussão. E aqui eu vou trazer a opinião do Papa São João Paulo II, que ele é favorável à opinião de que ela morreu, que é a minha opinião,
minha particular, e como eu também já falei, não representa necessariamente a opinião dos outros membros do apostolado da Sé Católica. Eu vou mudar aqui a cena. O documento que eu estou mostrando. Está aqui, né? Então, esse aqui é um documento, esse aqui está no site do Vaticano, vou deixar o link na descrição, que é a Audiência Geral do Papa São João Paulo II, do dia da quarta-feira, 25 de junho de 1997. A dormida da Mãe de Deus. Então tá assim. Caríssimos irmãos e irmãs, a proposta da conclusão da vida terrena de Maria, o Conselho retoma os termos da bula de definição do dogma da Assunção. Então começa citando a Muito Santíssimo Deus e afirma: a Virgem Imaculada, que fora preservada de toda mancha de culpa original, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. Né? Isso aqui está citando, na verdade, o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium 59, que usou os mesmos termos da definição dogmática da Assunção de Maria. Né? Com esta fórmula, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, seguindo meu venerado predecessor Pio XII, não se pronuncia sobre a questão da morte de Maria. Todavia, Pio XII não quis negar o fato da morte, mas apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus, como vontade que deveria ser admitida, como verdade que deveria ser admitida por todos os crentes. Então ele está dizendo o seguinte: ora, o Conselho Vaticano II, quando ele foi falar da Assunção de Maria na Lumen Gentium, ele usou as mesmas palavras que Pio XII usou na Munificentíssimos Deus. Então, assim como aquele Papa, ele não falou nada sobre a questão da morte de Maria. Só que, aí o Papa coloca, só que Pio XII, na Munificentíssimos Deus, ele não queria negar a morte de Maria. Ele apenas não achou que era oportuno naquele momento definir um dogma sobre isso. Definir isso dogmaticamente. Não era oportuno definir dogmaticamente. Quer dizer, Pio XII não quis negar, mas não achou oportuno definir como dogma de fé. Ele quis limitar a definição dogmática somente à Assunção de Maria. Na verdade, alguns teólogos afirmaram a isenção da morte da Virgem e sua passagem direta da vida terrena à glória celestial. Todavia, esta opinião é desconhecida até o século XVII, enquanto na realidade existe uma comum tradição que considera a morte de Maria sua introdução na glória celeste. Então, o Papa está dizendo o seguinte: até o século XVII, até os anos de 1600 e alguma coisa, não existia essa opinião de que Maria não morreu, de que ela foi direto para a glória celeste sem morrer. A opinião que existia, única, que era consenso, ou seja, ele estava dizendo o seguinte: até o século XVII era consenso na igreja que Maria morreu. Isso era consenso. A ideia de que Maria não morreu surgiu no século XVII. Antes disso, a tradição da igreja sempre diz que ela morreu. Inclusive, se você pegar os textos, os relatos apócrifos da Assunção de Maria, existem alguns, como o Trânsito de Maria, lá, acho que lá do século IV, mais ou menos. Existem outros, você vai ver que eles sempre colocam que Maria morreu, passou pela morte física. Né? Escritos lá do século III, século IV, enfim. Então, o Papa continua. É possível que Maria de Nazaré tenha experimentado na sua carne o drama da morte? Ele pergunta. Refletindo sobre o destino de Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece legítimo responder afirmativamente, dado que Cristo morreu. Seria difícil afirmar o contrário no que concerne a mãe. Então ele está colocando o seguinte. Bom, ele primeiro faz a pergunta. Será que Maria pode ter experimentado a morte? Então ele coloca, bom, dada a relação de Maria com o Filho, como ela sempre esteve unida a Jesus Cristo e sempre em tudo imitou Jesus Cristo parece legítimo, parece mais correto responder que sim, ela morreu. Porque, já que Cristo morreu, então seria difícil dizer que Maria não imitou seu Filho também na morte. Né? Neste sentido, raciocinaram os pais da igreja, que não tiveram dúvidas a esse propósito. Basta citar São Tiago de Sarug, morreu no ano 521, século VI, né? Segundo o qual, quando para Maria chegou o tempo de caminhar pela via de todas as gerações, ou seja, a via da morte, o coro dos apóstolos reuniu-se para enterrar o corpo virginal da bem-aventurada. Isso aqui está no discurso sobre a sepultura da Mãe de Deus, números 87 e 99, né? Lá do século VI. São Modesto de Jerusalém morreu em 634, depois de ter falado amplamente da Beatíssima Dormida, Beatíssima Dormida da Gloriosíssima Mãe de Deus, conclui seu elogio exaltando a intervenção prodigiosa de Cristo, que a ressuscitou do sepulcro para receber consigo na glória, né? para a receber consigo na glória. Ele está citando que o texto não tem latim, né? Não seria em latim, mas é um texto sobre a dormição da Sempre Virgem Maria, número 7 e 14. Está na coleção Patrologia Grega 86, né? São Modesto de Jerusalém. São João Damasceno, né, morreu lá por volta de 704, ele escreve. Por sua vez, pergunta: como é possível que aquela que no parto ultrapassou todos os limites da natureza agora se submeta às leis desta e seu corpo imaculado se sujeite à morte? E responde:
Certamente era necessário que a parte imortal fosse deposta para se revestir de imortalidade, porque nem o Senhor da natureza rejeitou a experiência da morte. Com efeito, ele morre segundo a carne, e com a morte destrói a morte. A corrupção concede incorruptibilidade, e o morrer faz dele nascente da ressurreição. Está no Panegírico sobre a dormida da Mãe de Deus, número 10. Então, São João Damasceno também defende a ideia de que Maria morreu. E ele responde, bom, ela morreu para imitar Jesus Cristo. Porque nem Jesus escapou da morte. Então, ela morreu em imitação a Jesus Cristo. Né? E ele escreve que ela morreu porque era necessário que a parte mortal, que ela passasse pela morte para que ela pudesse alcançar a imortalidade. Porque assim aconteceu com Jesus. Jesus, para alcançar a imortalidade, ele passou pela morte. Então ele defende, assim tinha que acontecer com Maria. Então aqui já mostrou 3 teólogos cristãos lá do século VI, VII e VIII, muito antes do século XVII, muito antes de quando, de acordo com o Papa, São João Paulo II, teria surgido a tese, a ideia de que Maria não morreu. Né? É verdade que na revelação a morte se apresenta como castigo do pecado. Todavia, o fato de a Igreja proclamar Maria liberta do pecado original por singular privilégio divino não induz a concluir que ela recebeu também imortalidade corporal. A mãe não é superior ao filho, que assumiu a morte, dando-lhe novo significado e transformando-a em instrumento de salvação. Tenta colocar o seguinte, é verdade que sim, a morte é uma consequência do pecado, é o castigo do pecado, é o salário do pecado. Só que ele coloca assim, o fato de a Igreja dizer que Maria foi liberta do pecado original, que ela é imaculada, de proclamar Maria imaculada, não leva à conclusão necessária, não é suficiente para a gente concluir que ela não passou pela morte física. E a razão é simples. Jesus também era imaculado e ele passou pela morte física. Logo, o fato de Maria ser imaculada não isenta ela de morte física. E o Papa coloca, a mãe não é superior ao filho, Maria não é superior a Jesus Cristo, porque Maria é uma mortal, Jesus Cristo é Deus. Ela não é superior a seu filho que é Deus. Né? Então, como ela não é superior ao seu filho, se nem Jesus escapou da morte física, a pergunta é, quem era Maria para escapar da morte física? Se nem Jesus escapou, ela, que não era superior ao seu filho, ela não era maior que seu filho para ter esse privilégio de não passar pela morte física. É isso que ele está dizendo. Quem era ela perante Jesus Cristo para escapar da morte física? Entendeu? Comparado ao seu filho, ela é nada, porque Jesus Cristo é Deus. Comparado a nós, ela é muito. Né? Porque nós somos réis mortais pecadores. Ela é imaculada, rainha do céu, imaculada, assunta. Só que ela está muito abaixo do seu filho, porque seu filho é Deus. Ela continua sendo ser humano. Jesus Cristo é Deus. Né? Empenhada na obra redentora e associada à oferta salvífica de Cristo, Maria pôde compartilhar o sofrimento e a morte em vista da redenção da humanidade. Também para ela vale quanto Severo de Antioquia afirma a propósito de Cristo. Sem uma morte preliminar, como poderia ter lugar a ressurreição? Né? Está aqui a fonte, né? Severo de Antioquia, então, para ser partícipe da ressurreição de Cristo, Maria devia compartilhar antes demais a sua morte. Então ele cita esse escritor, Severo de Antioquia, para dizer que, né, Maria também devia participar da morte para alcançar a ressurreição, assim como foi com Cristo, né? Então, quer dizer, a opinião dos teólogos antigos é essa, que assim como Cristo passou pela morte, Maria também deveria passar pela morte. E é isso que São João Paulo II está mostrando aqui, né? Ou seja, Maria morreu porque o filho morreu. Morreu para imitar o filho, né? Severo de Antioquia, o Papa não colocou aqui na audiência, no texto, não citou, mas ele morreu no ano 538 depois de Cristo, né? Ele nasceu no século V, 465, ele morreu em 538, ele viveu no século V, VI. Né? Então, baseado nesse texto de Severo de Antioquia, o Papa coloca, né? E veja, como Cristo, para alcançar a ressurreição gloriosa, teve que passar pela morte, com Maria teve que acontecer o mesmo. Como ela poderia alcançar a ressurreição sem passar pela morte, né? O Novo Testamento não oferece qualquer notícia sobre a circunstância da morte de Maria. Este silêncio induz a supor que essas tenham verificado normalmente, sem qualquer pormenor digno de menção. Se assim não tivesse sido, como poderia a notícia permanecer escondida aos contemporâneos e de alguma forma não chegar até nós? Ele coloca, o Novo Testamento não fala nada da morte de Maria. Ele coloca esse silêncio.
quer dizer, nos faz pensar que foi uma morte normal, não foi assim, uma morte tranquila. Não aconteceu nada de anormal que merecesse menção, que merecesse, que justificasse que os apóstolos tivessem que registrar. Quer dizer, foi uma coisa natural. Foi uma morte 100% natural, uma morte de qualquer pessoa, foi uma morte natural, tão natural que não foi necessário registrar. Entendeu? Não teve nenhum detalhe assim que digno de citar. Porque se fosse alguma coisa assim, tivesse acontecido alguma coisa miraculosa, alguma coisa assim espantosa, algo digno de ser citado, segundo o Papa, teria sido citado. Quanto aos motivos da morte de Maria, não aparecem fundadas as opiniões que quereriam excluir causas naturais. Mais importante é a busca da atitude espiritual da Virgem no momento de sua despedida deste mundo. A esse propósito, São Francisco de Sales, que se eu não me engano acho que ele viveu no século XVII, considera que a morte de Maria se tem verificado como efeito de um transporte de amor. Ele fala de morrer no amor, por causa do amor e por amor, chegando por isso a afirmar que a Mãe de Deus morreu de amor por seu filho Jesus. Daqui o título em francês, que a tradução deve ser algo como Tratado do Amor de Deus, né? No livro 7, capítulos 13 a 14. Então, quer dizer, São Francisco de Sales dizia que a morte de Maria foi por amor, por causa do amor e por amor. Ela morreu no amor por causa do amor e por amor. Né? Quer dizer, por amor, ela imitou seu filho. Ela morreu de amor por Deus, né? Foi tão fiel a Deus que em tudo foi igual a seu filho, inclusive passando pela morte, né? Qualquer que tenha sido o fato orgânico e biológico que, sob o aspecto físico, causou a cessação da vida do corpo, pode-se dizer que a passagem desta vida a outra constituiu para Maria uma maturação da graça na glória, de tal forma que jamais, como nesse caso a morte, pode ser concebida como uma dormida. Quer dizer, qualquer que tenha sido a causa da morte de Maria, assim, biologicamente falando, né? A causa dessa morte, a gente pode falar que essa morte, essa passagem dessa vida a outra, foi para Maria uma passagem para a graça de Deus. Ela alcançou a graça de Deus. Foi um privilégio da graça de Deus de tal forma que em nenhum caso como esse a morte pode ser tida como uma dormida. Quer dizer, foi uma coisa tão tranquila, um privilégio tão grande da graça de Deus, né? Que ela sequer sofreu. Foi praticamente como se fosse um sono. Então, essa é a única morte que a gente poderia dizer que foi uma dormida, né? Em alguns padres da igreja encontramos a descrição de Jesus mesmo que vem acolher sua mãe no momento da morte, para introduzir na glória celeste. Assim, estes apresentam a morte de Maria como um evento de amor que a levou a alcançar seu Filho Divino para participar da sua vida imortal. No final da sua experiência terrena, ela terá experimentado como Paulo, e mais do que ele, o desejo de se libertar do corpo para estar com Cristo para sempre. Filipenses 1:23. Então, ele coloca assim. Alguns padres da igreja, como ele citou aqui, né? Severo de Antioquia, São João Damasceno e os outros lá, né? Encontramos a descrição de Jesus, não exatamente essas citações que ele colocou aqui, mas ele está colocando que existe alguns padres da igreja que descrevem Jesus vindo buscar sua mãe no momento da morte. Inclusive, se você pegar os textos apócrifos que relatam a Assunção e Dormição de Maria, que a gente tem lá da Antiguidade, século III, século IV, tem essa descrição de Jesus vindo buscar sua mãe na hora da morte, para levar para a glória celeste. Então, desse modo, esses padres apresentam a morte de Maria como um evento de amor. Um evento de amor que a levou a alcançar o seu filho, né? E poder participar da vida imortal dele. Então, assim, foi no final da existência terrena, Maria experimentou como Paulo, e mais do que Paulo, o desejo de se libertar do corpo e estar com Cristo. São Paulo dizia, Filipenses 1:23, eu quero partir e estar com Cristo. E Maria experimentou isso de uma maneira muito melhor. Experimentou muito mais isso do que São Paulo. Muito mais ela quis partir e estar com Cristo, né? Porque ela muito mais amou a Cristo do que Paulo, que qualquer pessoa, né? E ele experimentou verdadeiramente esse desejo de Paulo porque ela esteve com Cristo na glória em corpo e alma. São Paulo está na glória em alma. Então ela experimentou esse desejo de uma maneira muito mais concreta, digamos assim, muito mais forte do que São Paulo, né? A experiência da morte enriqueceu a pessoa da Virgem passando pela comum sorte dos homens, ela pôde exercer com mais eficácia sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegam à hora suprema da vida. Então, São João Paulo II coloca: essa experiência de morte enriqueceu Nossa Senhora. Maria, passando pela sorte comum dos homens, ela morrendo como todos os homens, passando pela morte física, permite que ela possa exercer de maneira mais eficaz a maternidade espiritual em relação àqueles que estão na hora da morte. Quer dizer,
Ele coloca o seguinte, que Maria tendo morrido, tendo experimentado a morte, entendeu? Tendo conhecido, passado por experiência da morte, ela, conhecendo essa experiência, quer dizer, ela se aproxima muito mais daqueles que sentem a dor da morte, entendeu? E ela se faz muito mais próxima desses que sentem a dor da morte, podendo melhor interceder por eles, né? Enfim, saudação. A todos os visitantes e ouvintes de língua portuguesa, nomeadamente uma peregrinação redentorista da vinda de Portugal, convida a manter vivo o amor à Virgem Maria, nossa maternal intercessora diante de Deus, ao mesmo tempo que lhes concedo com afeto a minha bênção apostólica extensiva aos seus familiares. Então, essa aqui é a catequese do Papa, né? Muito bonita, muito bem fundamentada, e ele coloca argumentos muito, para mim, muito sólidos, né? E explica as razões pelas quais para ele e para mim, o mais lógico é pensar que Maria passou pela morte física. Não é? Então, basicamente, a antiguidade dessa tradição, né, essa opinião mais antiga, né, a opinião de que Maria não morreu, ela é do século XVII. Vários padres da igreja ensinaram isso na antiguidade, lá no início da Idade Média, lá pelo século V, século VI, VII, VIII, ensinaram isso. Né? E a razão é que Maria tinha que imitar seu filho. Maria não é maior que Jesus Cristo. E Jesus morreu, ela não é maior que ele para poder escapar da morte, para ter um privilégio maior do que Jesus escapar da morte, né? Enfim, ela morrendo, ela se aproxima muito mais, ela tem uma melhor aproximação daqueles que sofrem a dor da morte, sentindo a dor da morte, passando dessa experiência, podendo interceder melhor para essas pessoas. Enfim, ele apresenta as razões, né? Padres da igreja antigamente descrevem Jesus vindo buscar Maria na hora da morte, como se encontra nos textos apócrifos que narram a morte de Maria. E é isso, né? Então, essa é a catequese. Isso. Então, é isso que eu queria mostrar aqui. Se você gostou, né, quiser mais conteúdo católico que eu ponho no meu canal no YouTube, que na aba de canais recomendados tem uma lista de vários canais aqui que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Tá aqui a lista. Você vai lá na aba de canais católicos e tá aqui, né? Tem o Bate-Papo Católico, tem o Bico Simplício, que fez quando participa aqui, o canal do Robson 2.0, Cláudio Campos, tem o Cris Macabeus, o AC Católica, né? Também. Tem outros, né? Inquisição Online, Estudo da Doutrina Católica, Missionário Daniel Silveira. Tá aqui, tem outro, tá aqui as indicações. Você vê, se inscreve no que gostar, se você gostar, se inscreve, se não gostar, não se inscreve, tá aqui as indicações. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se inscreve no canal C Católica também. Quem é inscrito no MS Fé Católica, quem não é inscrito na C Católica, se inscreve lá. Quem é inscrito na C Católica e não é inscrito no MS Fé Católica, se inscreve aqui no MS Fé Católica. Ative os sinos da notificação dos dois canais se não tiver ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MS Fé Católica. Vou deixar o link na descrição. É isso, né? Paz bem a todos. Fico por aqui. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Até a próxima. E tchau.